Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Aldo, sou professor do curso de Direito aqui da UFMS, no campus de Três Lagoas, e hoje eu tenho a satisfação e a honra de participar um pouco dessa aula da UME, de conversar um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos da esfera do direito. Sou originalmente professor de Direito Processual Civil aqui na instituição, mas hoje eu quero falar de forma um pouquinho mais ampla com vocês, dentro desse nosso espaço, dentro desses momentos que nós temos aqui agora. Então, eu quero tratar hoje alguns pontos. Antes disso, eu agradeço imensamente a professora Vanessa por mais uma vez nos fazer esse convite para retornar aqui à UME, um lugar pelo qual eu tenho bastante carinho, bastante é, atenção e um zelo muito grande, porque é um projeto fantástico. Parabenizo a professora Vanessa, todos os que estão envolvidos e a todos e todas vocês que estão aqui também, hoje acompanhando e desenvolvendo as atividades de vocês dentro da Universidade da Melhor Idade. Hoje, a ideia e a proposta que eu tenho para fazer para vocês é que nós possamos tratar alguns assuntos referentes ao acesso à justiça para a pessoa idosa. E aí mencionar alguns itens, alguns elementos que a pessoa idosa tem direito, que a pessoa idosa tem garantia. E é importante que isso não fique somente no papel. Então, eu trouxe aqui algumas leis, trouxe aqui número de lei, Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, Lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que inclusive essa última lei que eu coloquei aqui, a 14.423, ela atualizou o que antes nós tínhamos como Estatuto do Idoso, virou o Estatuto da Pessoa Idosa, por algumas questões realmente de organização e ficar uma forma mais correta na tratativa. Além dessas, nós temos a lei que trata da proteção de dados, então a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o que vocês provavelmente já ouviram falar como LGPD, e nós temos a Lei do Superendividamento. Coloquei em ordem realmente cronológica, referente aos anos, a primeira de 90, a última de 2022, e a Lei do Superendividamento, que ela é de 2021, é uma lei recente, então é uma preocupação muito grande que nós temos quando nós tratamos da sociedade em geral, e é uma preocupação porque tem gente que busca se aproveitar da sociedade, se aproveitar da pessoa idosa, se aproveitar, muitas das vezes, de pontos que são falhos, às vezes, para nós, né? Então, dentro disso, é importante que nós tenhamos um cuidado, que nós tenhamos, de fato, uma proteção e uma garantia daquilo que nós estamos desenvolvendo. Então, eu tenho aqui agora, nesse primeiro momento, para mencionar, comentar um pouquinho com vocês sobre o superendividamento e relacionado aos direitos da pessoa idosa. Porque o Código de Processo, desculpem, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma relação muito grande com a lei do superendividamento. Em primeiro lugar, conforme eu coloquei aqui o artigo 54C do Código de Defesa do Consumidor, ele consta que é vedado de forma expressa ou implícita na oferta de um crédito ao consumidor, por exemplo, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de um produto, de um serviço ou de um crédito, principalmente se tratarem de consumidor idoso, destaquei aqui a questão, mas se tratarem algumas outras situações, uma pessoa que esteja em estado de vulnerabilidade agravada, uma pessoa que de fato tenha algum tipo de garantia realmente de preservação para que não aconteça nenhum tipo de desvio de conduta, de desvio de finalidade, por quem tenta, de algum modo, trazer essa proposta, muitas das vezes indecente, que seria, você quer contratar um empréstimo, mas toma aqui que eu vou colocar junto embutido um seguro. Então, isso daqui são coisas que, de fato, não podem e que trazem consequências para quem assim pratica. Então, a lei do superendividamento, pessoal, ela tem por intuito, deixa eu passar, a lei do superendividamento, ela tem por intuito, gente, fazer com que as pessoas não tenham dívidas, que sejam impossíveis de serem cumpridas. Então, eu tenho que sempre saber até onde eu posso ir, até em que momento eu posso gastar e o que eu posso fazer. Então, por isso, eu preciso ter alguns controles dentro daquilo que é necessário.
Eu acho que a gente colocar no papel e saber que eu posso gastar até onde eu ganho. E eu sei também que eu tenho diversos direitos garantidos constitucionalmente para que algumas situações sejam de fato fornecidas, prestadas à pessoa idosa. Entre elas, por exemplo, direito a medicamento, alguns dos medicamentos que nós temos dentro de um rol previsto pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, né? Então, nós temos alguns medicamentos que eu consigo, por exemplo, por meio da farmácia popular, alguns projetos governamentais, que são possíveis de nós termos essa preservação. Então, o que o superendividamento ele vem trazer e por que ele traz essa provocação, como eu trouxe para vocês? Porque quando o consumidor está de boa fé, eu não posso tentar me aproveitar. Olha, eu contratei um empréstimo, mas no fim eu falo, não, eu não contratei. Mas sim, quando eu estou de boa fé e eu não consigo pagar as minhas dívidas, nesse caso eu preciso então ter uma garantia, ter alguns mecanismos para poder honrar com meus compromissos, sem atingir aquele chamado mínimo existencial, que é o mínimo para que eu tenha uma dignidade na minha sobrevivência. São aqueles recursos essenciais. Então, nós precisamos preservar, nós precisamos estar enquadrados em mecanismos que, de fato, a gente possa controlar e não que fuja ao nosso controle. Então, visa, realmente, como eu coloquei o mínimo existencial, ele visa auxiliar os consumidores com a finalidade de proteger esse mínimo existencial. Então, sempre é bom nós fazermos cálculos, nós fazermos contas para aquelas compras que nós formos fazer, nós tenhamos, então, uma dignidade, uma vida realmente que seja feliz, uma vida que permita com que nós possamos, de fato, usufruir daquilo que nós temos da vida. Não chegar em casa, de repente, depois de contratar um empréstimo para onde eu não tinha sequer ideia de onde estava entrando e, de repente, sofrer consequências para as quais eu não possa reverter. Então, a principal preocupação quando nós pensamos nessa ideia é que eu tenha uma possibilidade de modificação, que eu tenha uma possibilidade de preservação daquilo que eu quero. Então, isso é importante, isso é, de fato, relevante. Quando se fala da pessoa idosa, aqui eu trouxe alguns temas relevantes, salvo engano, 3 itens. O primeiro é esse previsto no artigo 96 da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que ela diz que é crime discriminar uma pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias. Então, ainda menciona um pouquinho a ideia do superendividamento. Mas não constitui crime a negativa de um crédito, instituição financeira, vamos falar. Não vou fornecer esse crédito para você. Por quê? Em razão do superendividamento que você já tem. Aqui até liberaria no banco um valor X de empréstimo, mas eu não posso em razão de outras dívidas que você já tem e que vão comprometer pura e integralmente aquele seu benefício. Então, isso daqui é uma garantia, aí nesse caso, para que não haja uma situação ainda pior nessa exposição. Uma pessoa idosa, já superendividada, e ainda a instituição financeira não liberar o crédito. Isso daqui é uma coisa que é garantido pelo próprio Estatuto da Pessoa Idosa, até em preservação da própria pessoa idosa. Outra questão, quando a gente fala da parte do direito, é em relação à prioridade de tramitação. Quando nós falamos de prioridade de tramitação, aqui a gente vem um pouquinho para a área que eu atuo, que é a área do direito processual. Sempre que nós vamos ingressar com uma ação, sempre que nós vamos buscar algo para a pessoa idosa, ela tem direito de prioridade de tramitação. Então, é assegurada, coloquei aqui a redação do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa, que é assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais
em que figure parte ou interveniente uma pessoa que tenha idade igual ou superior a 60 anos. E isso em qualquer instância, inclusive em tribunal superior. Eu preciso ter essa preservação, eu preciso ter essa garantia. E a prioridade, pessoal, também se estende aos processos e procedimentos da administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras. Então, também atendimento especial, preferencial, junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, em relação aos serviços e às proposições e necessidades de assistência judiciária. E o artigo 71, no seu parágrafo 5º, ele reforça essa ideia e a garantia à pessoa idosa, dizendo que dentre os processos de pessoas idosas, eu tenho uma prioridade especial. Então, aos maiores de 80 anos, há uma prioridade especial a quem é maior de 60. Então, vamos imaginar, de 60 para cima tem prioridade. Mas se a pessoa tem de 80 para cima, tem prioridade sobre essas que já teriam prioridade. Ok? Outro ponto que é importante nós pensarmos e nós vermos, e é direito, é algo que precisa ser preservado, garantido. Nós temos essa proteção pela Constituição Federal também, que assegura os direitos à dignidade, educação, cultura, lazer, transporte. E aí aqui eu trouxe esses pontos de educação, cultura, esporte e lazer, que no artigo 20 ele trata que a pessoa idosa ela tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversos outros espetáculos que ela possa, de algum modo, participar para que tenha a possibilidade de uma integração social, ao conhecimento realmente de tudo que está acontecendo. Eu não posso pensar que, em razão de ser uma pessoa idosa, você não pode fazer mais nada, pelo contrário. Já foi um período em que nós trabalhamos, em que vocês trabalharam por longas datas, e agora falar, não, agora você, além de estar com sua aposentadoria, além de você estar chegando próximo à aposentadoria, você não tem direito de nada. É o contrário. Eu acho que até para não só garantir direito, dignidade da pessoa, como também como uma forma de respeito, né, a tudo que aconteceu e a toda uma trajetória histórica que tiveram até chegarmos aqui. Então, o poder público ele tem que criar mecanismos de acesso à pessoa idosa para a educação, adequando currículos, metodologia, material didático. Ele precisa, em alguns estabelecimentos, por exemplo, espetáculos culturais, eventos artísticos, eventos esportivos, permitir que haja ingressos com desconto de pelo menos 50% do valor original ao público que não se enquadra nessa faixa etária. Então, é importante a gente ter em mente essa questão. E para nós finalizarmos essa conversa, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a LGPD, dentro daquele tópico que nós falamos lá no primeiro slide, algumas leis. A gente comentou sobre o Código de Defesa do Consumidor relacionado à lei do superendividamento. Nós comentamos agora do Estatuto da Pessoa Idosa e algumas garantias que são inerentes à pessoa idosa. E agora eu quero finalizar essa parte falando sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos aqui que compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados garantir que o tratamento dos dados dos idosos seja feito de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento. Então, não posso falar uma coisa totalmente complexa, na qual ninguém vai entender, porque seria muito fácil, muito simples. E aí eu vou perguntar, vocês entenderam? Não. Então, é uma coisa que eu não posso. Eu tenho que deixar a linguagem clara, eu tenho que deixar uma linguagem acessível, uma linguagem que todos, de algum modo, possam entender aquele recado que está sendo passado. Então, nós temos muito cuidado, e trouxe relacionado à questão da saúde, porque hoje eu sou professor vinculado como tutor de um projeto que nós temos na universidade, que se chama PET Saúde Digital. E eu estou responsável no grupo, junto com outro professor também da UFMS, aqui de Três Lagoas, pelo grupo de LGPD.
E isso é muito preocupante quando a gente relaciona a questões de saúde, porque nós vamos intervir, estamos debatendo diretamente com a questão das unidades de saúde. Então, é algo que nós temos esse vínculo. Então, uma preocupação, quando forem às unidades básicas de saúde, ouvirem, perceberem se aquilo que vocês estão falando, se aqueles dados que vocês estão apresentando estão se dissipando, estão sendo transmitidos para outras pessoas. Às vezes naquela forma que aí uma pessoa, um funcionário vem, mas o que como que eu posso te atender? Preciso do seu nome completo, preciso do seu telefone, preciso do seu CPF. E aí numa situação como essa, às vezes alguma pessoa mal intencionada, uma vez que seja falado no meio de outras pessoas, essa pessoa mal intencionada utilizar seus dados para fazer alguma coisa que não seja legal. Então é importante, esse é um trabalho que nós aqui estamos fazendo do lado de cá, mas é um trabalho importante para que cada um de vocês possa se conscientizar, possa entender, possa observar, tomar esse cuidado. Eu vou no postinho tomar uma vacina. Eu vou realmente, eu tenho que passar por uma consulta que já estava agendada há não sei quanto tempo, ou fazer um procedimento, buscar um medicamento. Então, sempre tomar cuidado quando nós temos essas questões de informações dos dados, porque é importante, eles precisam anotar, registrar, saber que vocês são vocês, para de fato eles dispensarem o medicamento, fazerem um atendimento, mas mas ao mesmo tempo que eles têm essa necessidade, isso deve ser feito de um modo que não exponha nenhum de vocês. Isso daqui é algo que a gente tem a necessidade de proteção, a gente tem a necessidade de uma garantia para que nenhum tipo de consequência possa acontecer em razão dessa, digamos, desse vazamento de dados. Então, isso eu acho que é uma preocupação grande quando a gente fala de LGPD. Muitas das vezes o pessoal pede, isso daqui já aconteceu comigo, foi num exame médico, e a pessoa pede, olha, no laboratório, assina esse termo aqui de LGPD. Eu falei, peraí, eu tenho que ler o que significa esse termo, não é só eu assinar, porque depois de ler, eu estava dando todas as autorizações para eles fazerem mais ou menos o que quisessem com os meus dados, passarem para outras situações, usarem, às vezes, minha imagem de uma câmera que às vezes estava lá no dia que eu fui fazer a consulta, então lá no hall. Então, são alguns cuidados que a gente precisa tomar, não assinar papel de qualquer jeito, assina aqui que é da LGPD, é só para liberar. Verificarem realmente se é só isso, se é somente para que aqueles dados, eles lá, ou da unidade de saúde, ou de onde vocês forem, usarem para aquela situação específica, mas não utilizarem para um todo. Então, essa é a preocupação maior, essa é o desconforto, é um incômodo, é uma preocupação de fato que nós temos para que, então, a pessoa idosa, acabei já falando, passei um pouco a questão dos slides, então essa questão da necessidade de cuidado quanto a essas informações pessoais, um CPF nosso, um RG nosso, um telefone, um endereço, uma pessoa mal intencionada que ouça o endereço, de repente pode ir atrás. Então, é importante para que nós tenhamos uma vida saudável, um cuidado necessário, uma proteção realmente, e a gente ter confiança onde a gente vai para trabalhar e buscar, na verdade, essa questão de atendimento e cuidado à nossa saúde. Certo, pessoal? Eu acho que foram algumas informações, e cada um desses temas daria para a gente trabalhar de forma específica, somente sobre o superendividamento, somente aqui sobre a questão dos direitos e a preservação da saúde e a LGPD, somente sobre a questão da prioridade de tramitação. Então, teríamos como falar isolados. Quem sabe, numa próxima oportunidade, voltamos e a gente trabalha os pontos de forma específica. Por hoje, eu fecho aqui. Fica meu contato, quem precisar, quem tiver dúvidas, e fico à disposição e desejo muito sucesso a vocês nas aulas, nas atividades. Mais uma vez, agradecendo a professora Vanessa e parabenizando ela por esse projeto, que é incrível. Eu estou há 11 anos aqui na instituição, e falo que é o projeto do qual eu tenho mais gosto sempre de participar, porque envolve uma realização pessoal da professora Vanessa, que acaba trazendo uma realização pessoal de muitos de nós. E desejo muito sucesso a todos, a todas vocês, um cordial abraço e até a próxima. Tchau, tchau.